Eu entro nesse momento no canal Mãos Ungidas, contando um pouquinho da minha história, da minha infância, pois eu nasci aos 16 dias do mês 7 de 1958, uma quinta-feira, às 11h30 da manhã. Os meus pais contavam que tiveram muito prazer, pois eu sou o segundo filho da família. E então logo mais tinha vindo um menino e na segunda vez veio essa que vos fala, uma menina. E meus pais sempre me falavam que foi aquele momento muito alegre por receber esta menininha. Naquela época não havia ultrassom para saber se era menino ou menina. Ficava só nas experiências dos mais velhos, dos antigos. Era coisa de simpatia que fazia. E ele fazia aquelas simpatias para ver se era menino ou menina. E na verdade, glória a Deus, é essa que vos fala. Essa mulher de Deus hoje. E ali eu nasci. E foi os cuidados de minha mãe, de meu pai. Meu pai que já descansa no Senhor. Minha mãe ainda permanece conosco, no nosso meio, para a glória de Deus. E eu fui crescendo. Aos meus 7 aninhos de idade, comecei a sofrer impossibilidade física de fraqueza. Louvado seja Deus. E naqueles momentos, vai eu, e ali minha mãe fazia aqueles chazinhos de folhas das plantas, glória a Deus, e dava um remédio, e dava um xarope, e dava uma coisa, e dava outra, e fazia reza, e rezava, o povo rezava, porque era a simpatia do tempo. Meus pais não conheciam o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sabiam nem o que era uma Bíblia. E eu fui crescendo aos meus 9 anos de idade. Eu comecei a inchar os meus pezinhos. Pois minha mãe contava que eu era uma galeguinha bem branquinha, os cabelinhos longos. E eu fui crescendo. Uns 9 anos de idade, 10 anos, eu já estava muito ruinzinha de saúde. Era um problema de inchar o estômago e os pezinhos. Os meus pezinhos ficavam inchados. E ali começou meus pais, alguém aconselhando, louvado seja Deus, para me levar na casa dos adivinhão, dos feiticeiros, que acabava com coisas de macumba. Como meus pais não eram evangélicos, falavam em Deus, mas a simpatia do tempo era essa. E ali me levaram na casa de um raizeiro chamado, eu não vou declarar o nome não. Quando chega lá, aquele raizeiro passou uns remédios para mim. E eu tomei os remédios, louvado seja Deus. Tomei os remédios e parece que fiquei sã. Mas depois, no mesmo período, naquela época o povo criava muito porcos. E na casa de meu pai ele criava também porcos. Né? Para abater, para vender, para assumir, para alimentar a família, a região e tudo mais. De repente me apresentou uma febre. Uma febre alta. Além dos pezinhos, já estava com meus 10 aninhos. Meu pai conta que eu era uma menininha muito simpática. Meu pai contava, minha mãe conta que eu era uma menininha muito boa. Todo mundo que entrasse na casa do meu pai se sentia bem, porque eu logo já perguntava, o senhor quer um copo de água? A senhora quer uma água? Sente aqui. Já pegava um banquinho, uma cadeira, eu tinha que apoiar aquela pessoa. E meu pai, então, começou a inchar os pezinhos, o estômago, começou aquela febre terrível.
Louvado seja Deus. E viram que aquela febre estava se alastrando, não tinha exame naquela época. Tinha um farmacêutico aqui na minha cidade, que hoje também já dorme. E meu pai veio, consultou para ele, o farmacêutico, ele passou os remédios. E na época o guarda da SUCAM, os guardas da SUCAM fiscalizavam a região por causa da doença de barbeiro e do rato. A leptospirose, né? Que é a infecção da urina do rato, do xixi do rato. E ele foi, quando chegou lá, ele constatou que eu estava, louvado seja Deus, com a febre do porco. Uma febre atingida de porco, chamada batedeira. Era tanto, meus irmãos, que aquela febre era tão veloz, que eu deitava na cama, meu pai estava, não suportava a minha cama, era pequenininha, meu pai colocava na cama, mas eu saltava meu pai de um lado para outro, e passava para lá e passava para cá, por cima do meu pai agonizando. E meu pai levantou cedinho, glória a Deus, pegou o caminho. Hoje conta 13 quilômetros, mas naquele tempo não era quilômetro, contava, era léguas. E eu fiquei ali agonizando. Glória a Deus, meu pai. E meu pai veio para a cidade. Não era cidade ainda. Esse lugar que eu moro, chamada Cidade de Pé de Serra, no estado da Bahia, não era uma cidade. Era um povoadozinho, mas tinha um farmacêutico bacana. E ele enviou rapidinho, chamou os guardas da SUCAM, que era o médico da época, os médicos que fiscalizavam essa região todinha por causa do rato. Aleluia. E a pulga do rato e o barbeiro. E eles foram lá na casa de meu pai, chegou lá e eles disseram, é verdade, a menina está com um problema chamado batedeira, que atinge porcos. E eu ali, aquela menininha já estava magrinha, os pés parou de inchar, eu comecei a emagrecer. Os cabelinhos loiros, longos. Quando aquela dor, aquela agonia passava, eu ficava sorridente. Na mesma hora eu voltava pior. E os guardas consultou, passou uns remédios, bastante comprimido. Como eu era pequenininha, não conseguia engolir aquele comprimido grande, comprido, comprimido branco. Ele falou para meu pai dividir o comprimido em duas partes e eu tinha que engolir, não podia diluir. E eu engoli aquele comprimido. Glória a Deus. Depois daquele comprimido, Deus entrou com providência sobre a minha vida, porque era o plano do Senhor. É que hoje eu fosse serva dele, como sou. Eu sou serva de Deus. Eu sou uma pequena serva de Deus, mas eu sou. Não quero estar na minha pele, não quero sentir o que eu sinto, nem passar o que eu passo. Agora eu sou uma serva de Deus, como você e os demais. E ali comecei a tomar os comprimidos. Aquele guarda deu um repouso de 6 meses para não comer nada que contivesse sal ou açúcar. Meus irmãos, você já pensou a criança de 10 anos passar 6 meses sem tocar em sal e nem açúcar? Minha mãe pegava a carne para... Aquele tempo não tinha geladeira, não tinha nada dessas coisas, de eletrodoméstico de hoje não tinha. Nós sentava no chão, numa esteirinha. Mamãe dava o pratinho, a gente sentava e comia comidinha. E naquele momento minha mãe pegava a carne para os outros, retalhava a carne para pôr no sol, para secar. E aquele pedaço que ela tirava para retalhar para mim, tinha que colocar sem sal. E aquela carne ficava vermelhinha, porque no sal não tirava a sameira. O sal que tira a sameira da carne. Eu passei 6 meses, louvado seja Deus, 6 meses, sem comer nem sal, nem açúcar. E eu fui me recuperando, com 6 meses eu estava sanzinha, para a glória do Pai. Com 6 meses eu estava sanzinha, gordinha, bem gordinha. Minha mãe não deixava tomar sol, nem chuva. E ali eu fui proibida de dormir com os cabelos molhados, de tomar sol, de tomar chuva. Era um repouso muito sério. Porque a doença que dava nos poucos naquela época, ela matava mesmo.
Como a vontade de Deus não era que eu morresse, era que eu estivesse aqui gravando esse vídeo tão lindo, para que você, meu irmão, veja quem é o nosso Deus, como Ele age. O plano de Deus, ninguém pode destruir, louvado seja Deus. E naquele momento, eu fiquei curada. Jesus entrou na minha vida. Jesus tirou aquela batedeira braba, aquela aflição de espírito. Deus tirou aquele treme no meu corpo. Deus tirou aquela febre. Deus tirou aquele inchaço nos meus pés, aquela dor no estômago. Deus tirou aquele mal da minha vida. Deus me transformou. Deus foi me crescendo, crescendo, crescendo. E eu fui crescendo. Até que um dia Jesus me achou. E nesse intervalo, antes de Jesus me achar, eu tenho uma história para te contar. Eu tenho uma história para te contar, em nome de Jesus. Jesus me achou e eu estou aqui, fazendo esse vídeo hoje como serva do Senhor, mãe de 4 filhos, abençoado por Deus. Todos casados, todos têm família, todos têm filho. Eu sou uma benção, meus filhos uma benção. O meu lar é uma benção. Meu esposo é uma benção, nós somos uma benção. E Deus está na nossa vida porque nós somos uma benção. Você, meu irmão, que vai ouvir esse vídeo, te lembra que Deus é a solução. Amém? Fique na paz, meu amado, minha amada. Deus é contigo, Deus é conosco, no nome de Jesus.